Olá! Estamos ao vivo aqui no perfil da Integrative. Deixa eu colocar aqui o nome da live, tema da live de hoje. Vamos colocar o tema. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Fixar o comentário. Ok, como baixar a glicose naturalmente? Marilda, Leninha Davidson entrou. Vou acenar para essa galera bonita que está aqui me acompanhando. Olha só, hoje nós vamos falar de glicose, de pré-diabetes. Será que é só medir a glicose que a gente sabe quando a gente está diabético? Então a gente vai trabalhar aqui também com prevenção, né? Então, assim, nem sempre uma glicose que está relativamente normal, a pessoa não pode estar aí começando um diabetes. Então, a gente trabalha aqui com prevenção, tá certo? E nós vamos dar muitas dicas práticas de alimentação e como baixar essa glicose naturalmente, tá? E tem essa interrogaçãozinha aí, do lado dessa setinha, gente, as dúvidas que vocês forem tendo, vocês vão colocando nessa interrogação. Cida William, minha sogra entrou. Isso aí, ó. Hoje eu consegui falar o nome dela. Então, gente, olha só, essa interrogação é para quê? É para que vocês coloquem as dúvidas. E eu vou tentar responder nos 15 últimos minutos da live, porque se eu for respondendo rapidamente, às vezes a gente vai perdendo o fio da meada. E é um tema muito interessante, é um tema que pode ajudar muito vocês. E às vezes as dúvidas que vocês têm, eu já vou respondendo de acordo com a própria aula, né? Vamos dizer assim. É isso daí, ó, todo mundo chegando. Raíssa de Paula entrou, muito bem, Raíssa. Doutora Márcia entrou, deixa eu assinar para ela. Já mandou coraçãozinho. Ticlei entrou, meu esposo, ele que me ajuda, tá, gente, nessas perguntinhas aí. Se vocês, o Instagram ainda não atualizou a interrogação para vocês, vocês podem mandar aqui que ele passa para o meu WhatsApp e eu vou tentar responder para vocês, tá bom? Então vamos começar, porque hoje o tema é extenso, é um tema que eu me interesso muito para ajudar vocês, tá? É um tema que ele tem novidades, sim, tá? E a gente tem que, primeira coisa que a gente tem que entender em relação à glicose é que muitas vezes a gente tem que entender como que está o pé, né? Vamos dizer assim, a que pé está a minha glicose? A que ponto está a minha glicose? E muitas vezes não é só pegar a glicemia. Quantas vezes a gente não vai em um médico e ele simplesmente no exame de sangue ele pede a glicose? E aí, vamos dar um exemplo, a minha glicose deu 95 de jejum. Eu fui lá, fiz o exame com 8 a 12 horas de jejum no laboratório e a minha glicose deu 95. Aí eu fico feliz da vida que eu não tenho diabetes e pronto. O que acontece? Que esse médico não tem uma visão do todo. Ele está olhando só a sua glicose de jejum. E isso, hoje a gente sabe que isso é muito pouco. A gente, muitas vezes a gente pode estar num pré-diabetes tendo uma glicose de 90. Porque simplesmente nesse jejum de 8 a 12 horas, meu corpo deu conta de metabolizar esse açúcar. Então eu vou lá no laboratório, deu 90, eu fico feliz. Só que a gente, junto desse exame de jejum, né, glicemia de jejum, que ele é válido, ele é um norte. Eu também preciso ver como é que está meu controle durante o dia, alimentado. Então, quando eu vou lá e como uma bolacha, quando eu vou lá e como uma maçã, quando eu vou lá e como à tarde um pedaço de uma fruta, vamos dizer assim, à noite eu janto, tem um exame que chama hemoglobina glicosilada ou hemoglobina glicada, que ela faz o quê? Ela é um dedo duro. Ela denuncia quem está comendo muito carboidrato, quem está alimentando com excesso de carboidrato. Esse exame, ele mostra a média da glicose nos últimos 3 meses, a glicose que fica presa na hemoglobina. Então, se o médico pede só de jejum,
Você está com uma glicose de jejum 90, ok. Mas a sua glicada, a sua média dos últimos 3 meses alimentado. Então, esse exame pega a sua média alimentado. Ele deu acima de 6,5, opa! Mesmo você tendo uma glicose de jejum, você pode ter um pré-diabetes. Ou seja, o seu corpo não está dando conta de metabolizar, de utilizar esse açúcar com eficiência. Então, ou você está alimentando errado, comendo excesso de carboidrato. E o excesso de carboidrato de 3 em 3 horas vai fazer o que com você? A longo prazo, vai te trazer a possibilidade de se tornar diabético no futuro, por um estilo de vida, tá certo? Então, o primeiro exame é a glicose de jejum, que ela tem que dar abaixo de 126. Então, o primeiro marcador aí que algo não anda bem no meu organismo é uma glicose acima de 126 em jejum. Segundo, só de jejum não basta. Eu tenho que ver a minha média alimentado para eu ver se eu estou dando muita carga de glicose para o meu corpo, se eu estou alimentando de forma errada, sobrecarregando o meu pâncreas, que é o órgão responsável pelo controle da glicose. Então, se eu estou sobrecarregando meu pâncreas, eu tenho 30 anos de idade, eu como pão de manhã, um almoço rico em carboidrato, por exemplo, uma macarronada no almoço, à tarde eu como pão de novo e à noite eu como batata, mandioca e macarrão. Tô chutando aqui, uma coisa bem carregada de carboidrato. Ou eu tomo muito refrigerante. As pessoas não acham que refrigerante é carboidrato. Carboidrato, gente, significa massa e açúcar. O corpo transforma aquilo virando glicose, que é a unidade menor que o corpo aproveita. Então, quando eu fico ali anos, 30... tem 30 anos, passo 10 anos, 40 anos fazendo dessa forma, eu estou sobrecarregando meu pâncreas. E aí, esse exame de hemoglobina glicada dá para ver a minha média, se eu estou sobrecarregando esse pâncreas. E um terceiro exame muito interessante para um médico preventivo, tá? Aquele médico que tem uma visão de prevenção. Você não precisa ficar diabético para começar a cuidar da alimentação. É a insulina basal. Então, claro que eu estou falando aqui de um paciente que ainda não usa insulina, tá, gente? Eu não estou falando daquele diabético que está usando a insulina. Eu estou só começando a live aqui, passando a fisiologia da doença para vocês entenderem a parte nutricional. Porque não adianta eu só entender o que eu como se eu não entendo como que funciona a doença, tá? Então, dosar essa insulina basal é muito importante. Por que eu vou mostrar isso para vocês? Vamos pensar num paciente que está com uma glicose de 90, de jejum, ok. Mas ele já está com uma insulina de 15, 19, 20, ou seja, ele vai lá, o médico pede uma insulina. O que é insulina? É um hormônio que o pâncreas produz. Então, se a minha glicose está 90, ok, mas a minha insulina está mais alta, isso significa que eu estou fazendo um processo de sobrecarga para o meu pâncreas. A minha glicose está ficando baixa, por quê? A custo de muita insulina, de sobrecarga do meu pâncreas. Eu como, ele tem que produzir insulina. Eu como, ele tem que produzir insulina. Vai chegar uma hora que ele vai falar assim, cansei. Eu não aguento mais colocar glicose, tanta glicose para dentro da célula. Eu canso, eu entro em fadiga. E aí, o que começa a acontecer com esse pâncreas? Ele começa a ficar cansado, das duas uma. Ou ele vai produzir uma insulina ineficaz, ou ele vai parar de produzir insulina. E aí começa a gerar um processo no corpo que a gente fala que daqui a pouco vira um diabetes. Então, para vocês entenderem, eu tô lá, eu comi um pão, eu comi macarrão, eu tomei refrigerante, eu tomei suco de caixinha, eu exagerei nos carboidratos. Carboidratos é muita massa e muito açúcar. Então, meu sangue ele vai ficar cheio de glicose, ele vai ficar cheio de açúcar. Esse açúcar, gente, ele não pode ficar no sangue. Pensa isso é fisiológico, não pode. Tanto que ele tem um mecanismo para transformar esse açúcar em energia, ATP. A gente funciona à base de ATP. Quem vira esse ATP? São os alimentos que a gente come.
Só que quando a gente exagera nos carboidratos, quando a gente exagera na alimentação rica em açúcar, os fast foods da vida, os industrializados, essa comida muito artificial, muito biscoito, muita torrada, muito pão, muito trigo, isso de 3 em 3 horas, a gente deixa esse sangue carregado de açúcar. Só que esse açúcar não pode ficar no sangue porque o açúcar em excesso, ele é tóxico, né? É a glicotoxicidade, vem de glicose. Por isso que o diabético ele é inflamado, tá? Porque esse açúcar ele em excesso se torna tóxico. Então, toda vez que eu como muito açúcar, muito carboidrato, o que acontece? O meu organismo tem um meio de tirar esse açúcar de dentro do sangue. Para passar para onde? Para dentro da célula. A função da insulina é colocar o açúcar que está no sangue para dentro da célula, para alimentar essa célula, no final das contas, para gerar ATP, para gerar energia. Então, toda vez que eu como muito carboidrato, eu vou subir insulina na mesma proporção. Insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. E aí, o que acontece? O pâncreas libera insulina. Então, se eu comi um pico de glicose, eu vou ter um pico de insulina, sobrecarga no pâncreas. Lembra que sobrecarga não é legal. O pâncreas, ele faz o quê? Ele liberou insulina. Aí a minha célula tá lá. Ali, ó, tem receptores de insulina. Aí a insulina vem como se fosse uma chave fechadura e encaixa, tá, na receptor da célula. Para quê? Para ativar uma substância que chama GLUT dentro da minha célula. O GLUT é uma proteína, ele vai lá para a beiradinha da célula e capta a glicose do sangue para o interior da célula. Olha que legal! Isso é fisiologia. Então, a gente tem que ativar esses receptores de insulina. A insulina não entra para dentro da célula. A insulina, ela tem que ter um receptor nessa célula. Isso eu quero que vocês entendam bem, tá? Então, toda vez que esse processo fica crônico, o que acontece? Eu ativo esse receptor, o receptor ativa o GLUT que está dentro da célula, o GLUT pega a glicose e gera energia. Só que essa célula, gente, ela tem uma capacidade limitada. E aí, o que vai acontecer? Vai ficando glicose muito alta no sangue, porque vai chegar uma hora que o pâncreas vai falar assim, a célula vai falar assim, gente, não cabe tanto açúcar dentro de mim mais. O que vai fazer? Esse receptor, ele vai ficar bloqueado. Como ele vai ficar bloqueado, ele não ativa o GLUT dentro da minha célula. Se não ativa GLUT, eu não consigo captar mais glicose para dentro da minha célula. E aí vai começar a ter o quê? Um excesso de açúcar no sangue. Como o açúcar não está conseguindo entrar mais dentro da célula porque tem excesso e o receptor já está inflamado, a gente já tem um estresse oxidativo aí devido ao excesso de açúcar no sangue, o pâncreas pensa assim, meu Deus, eu tenho que produzir mais insulina para colocar esse açúcar para dentro da célula. Eu tenho que produzir mais insulina para colocar dentro da célula. Vai ter uma hiperinsulinemia. Então, eu tenho uma hiperglicemia acompanhada de uma hiperinsulinemia. E qual que é o maior problema disso? Glicose no sangue é tóxica, ela vai lesando todas as minhas paredes das artérias. Insulina em excesso, que dá pra gente ver nesse exame de insulina basal, se o paciente já está ali sobrecarregando o pâncreas e produzindo muita insulina. E no início essa insulina dá conta de abaixar a glicose, mas daqui a pouco esse processo começa a ficar falho, porque eu começo a gerar uma resistência, tá? Periférica da célula à insulina. Eu tenho insulina, mas ela não consegue agir, porque já está gerando um processo de inflamação. E quando que isso acontece? Geralmente quando a gente tem muita gordura visceral, tá? Quando a gente está gordinho aqui no abdômen. Então, sabe quando o médico fala assim, ó, vamos diminuir a circunferência abdominal. E o que é gordura visceral? É aquela que fica entre os órgãos. Então, olha que interessante. Quando você alimenta de muito carboidrato, é como se você estivesse sobrecarregando a sua célula de energia. E aí você cria um problema aí de receptor, então você cria uma resistência à insulina.
Daqui a pouco você está produzindo muita insulina, você está ficando com glicose alta no sangue, isso gera inflamação. A inflamação ajuda aí na obesidade, ou no processo inflamatório te faz ficar com mais adiposidade. E a própria adiposidade, quem é mais gordinho, tem mais resistência à insulina, porque o mais cheinho, provavelmente, ele é mais inflamado. Claro que todos os casos existem exceções, tá, gente? Mas eu tô falando por uma forma geral, aquela pessoa que come carboidrato, que não tá nem aí pra dieta, que toma muito refrigerante, que toma muito suco de pacotinho, ele vai começar a gerar esse problema de resistência à insulina, que nada mais é que um pré-diabetes. E aí você vai no médico com circunferência abdominal aumentada, sentindo que você está com dor crônica, sentindo que você não está bem, com glicose de 90, e o médico fala que você está ok. Mas você pode estar com uma glicose ok de jejum, mas com uma hemoglobina glicada de 7, que já mostra que você, alimentado nos últimos 3 meses, não está comendo legal e o seu corpo não está metabolizando essa glicose, tá? Então, um exame legal para diagnóstico é juntar jejum, hemoglobina glicada e insulina basal. Eu falo para quem não é diabético, insulino dependente, porque quando você mede insulina no sangue, você mede a insulina também que você faz de injetável aí, né? Vamos dizer quem é diabético. Então, eu tô falando aqui, eu ainda vou falar do diabetes tipo 1, tá, gente? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? O diagnóstico. Vocês têm que conhecer de um exame que chama Roma-IR. Isso é novo, cobre do seu médico. Né? Recentemente, meu esposo foi num médico para fazer rotina. Ele simplesmente pediu a de glicose, só 95. Será que esse 95 tá ok? Talvez não. Então, eu preciso de insulina, porque o Roma-IR, ele correlaciona a sua insulina com a sua glicose de jejum. Eu já peguei paciente com glicose de 70, com insulina de 20 e tantos. Isso mostra que a glicose está ficando baixa nesse primeiro processo do diabetes. Então, quando sua insulina está alta, desconfie, porque você está inflamado, você está num pré-diabetes, você precisa de um estilo de vida mais low carb, mesmo a sua glicose estando em 70. E não acha que isso é hipoglicemia, que eu tenho que comer açúcar. Muitas vezes a gente erra nesse pensamento. Você tem que comer carboidratos complexos e nós vamos falar da dieta aqui. Mas não adianta eu falar de dieta se você não compreende o diabetes, tá? E qual que é a diferença, né? Então, os exames que eu falaria aqui para vocês cobrarem dos seus médicos é de jejum, claro, ela é um marcador. Hemoglobina glicada, que é um bom controle. Então, quem já é diabético, faz controle usa insulina, usa medicação já, né? Hipoglicemiantes orais, tem que pedir uma glicada, porque é através da glicada se você vê se sua dieta tá ok, tá? Outra coisa, aquele teste de tolerância à glicose. O que é aquele teste? É para diagnóstico. Então, às vezes, a minha glicose de jejum tá 90, mas quando eu tomo lá 75 gramas de destrozol, que é um açúcar, e meço minha glicose 2 horas após esse destrozol, o gestante costuma fazer muito esse teste para ver se ela está conseguindo digerir bem esse açúcar. Se a sua glicose depois desse teste deu acima de 200, você, mesmo uma glicose de 90, provavelmente você não está digerindo bem a glicose. Então, você precisa de uma estratégia com menos carboidrato, tá? Então, isso aí eu tô dando uma maldade para vocês. Não olha só de jejum, não, tá? Então, Roma-IR, se você não quer pedir no laboratório, peça seu médico a glicose de jejum e peça insulina. E aí, tem programinhas, por exemplo, o Hermes Pardini hoje disponibiliza no site deles o cálculo do Roma-IR. Você põe lá o valor da sua insulina, põe, né, e no tanto que eles pedem lá, nos milimóis, né, não sei, e você coloca lá miligramas por decilitro da sua glicose. O próprio programa faz a conta para você e você vê se está abaixo de 2,1. Então, assim, é interessante que esteja abaixo de 2,1, senão você pode estar com essa resistência à insulina, que, resumindo, é o quê? Um pré-diabetes, tá? Então, insulina alta não é sinônimo de longevidade, porque você está inflamado. Esse açúcar alto no sangue, o que ele faz, gente? Ele é convertido em triglicerídeo, então gordura no fígado.
Esse açúcar alto no sangue, ele vai lesando as artérias. Então, o colesterol circulante dentro das artérias, você pode ter um colesterol de 140, bem baixinho. Mas se você estiver com glicose alta, essas artérias vão estar inflamadas. Esse colesterol mesmo baixo, ele vai depositar nas artérias. Por isso que é muito comum um diabético ter doença cardíaca. Porque ele fica todo entupido, ele tem que com pouco tempo fazer cateterismo. E muitos não entendem porque tem colesterol normal e está todo precisando de desentupir as artérias. Porque o problema maior não é o colesterol em si, e sim a inflamação gerada pela glicose, tá? Que muitas vezes você pode até estar aí com uma insulina baixa, você pode estar aí com uma glicose normal, mas a sua glicada está alta porque a sua alimentação não tem um bom controle. Então, assim, é muito interessante a gente ver essa relação, tá? E qual que é a diferença? E o que mais que o diabetes traz? Problema renal, porque esse sangue passa, né, lesionando esse rim, porque no rim que a gente filtra o sangue. Lesão de retina, porque todos os nossos vasos passam sangue, vamos dizer, cheio de glicose, intoxicando as nossas células. Então, por isso que o diabetes tem muita complicação. O sangue do diabético, ele é mais grosso, ele tem menos fluidez, né? Porque esse açúcar faz esse sangue ficar mais, vamos dizer assim, popularmente falando, remoso. Então, por isso que o diabético tem dificuldade de circulação, risco de trombos. Então, assim, a gente precisa muito cuidar dessa glicose, risco cardíaco por conta dessa questão que eu falei aí, da deposição do colesterol, produção de triglicerídeos a partir da glicose excedente, que o corpo não está conseguindo produzir ATP, né? Tá tendo um excedente aí. Então, é importante a gente entender tudo isso antes de falar de dieta, tá bom? A última dúvida que eu acho que pode gerar, que é muito comum, qual que é a diferença do diabetes do tipo 1 para o tipo 2? O diabetes do tipo 1, gente, a gente chama ele mais de diabetes juvenil. Não significa que ele não possa acontecer numa idade mais avançada. Ai, que medo, medo, não quero passar medo aqui não, tá? Germano. Na verdade, gente, por que eu tô fazendo essa live? É muita gente com problema de glicose. E o objetivo dessas lives é aproximar de vocês, o objetivo é passar um conhecimento que eu acredito que vamos dizer assim, os últimos conhecimentos nessa área, tá? Tanto de medicina quanto de nutrição. É passar uma verdade que muitas vezes a gente acha que é só uma glicose e aí eu fico feliz, mas eu não sei o que está acontecendo de fato no meu corpo. Então, assim, não é para ter medo, tá? Eu nem gosto de gerar um terrorismo nutricional. Quem me conhece sabe muito bem disso. Tanto que eu trabalho com receitas. Para quê? Para gerar prazer aí na alimentação, né? No estilo de vida. Mas tem pessoas que já estão aí com diabetes, tem pessoas que já foram diagnosticadas com pré-diabetes. Essas pessoas precisam cuidar sem ter medo, mas com consciência, né? Do que é legal para elas, tá bom? Outra coisa, gente, eu ia falar do diabetes do tipo 1, do tipo 2. O diabetes do tipo 1, a gente considera ele como mais juvenil, tá? É como se fosse um processo autoimune. O corpo, ele acaba, por algum motivo, não reconhecendo o pâncreas como um órgão dele. Então, ele começa a atacar o próprio pâncreas. Geralmente, quando isso acontece numa idade mais jovem. E a glicose, ela chega a valores, né, muito altos, 500, 400, 300. Então, a gente já dá para desconfiar aí que esse é um diabético que ele vai ser dependente de insulina, porque o pâncreas, por algum motivo, ele não produz mais insulina. Então, esse diabético, ele vai ter que ter o uso da insulina, ele vai ter que ter um controle rigoroso, né, da alimentação. E não adianta, gente, falar assim, eu tomo insulina, eu vou comer, que aí eu controlo com a insulina. Infelizmente, na prática, não é assim que funciona. A gente vê cada vez mais o paciente comendo carboidrato, aumentando a dosagem de insulina. Comendo carboidrato, cada vez mais aumentando a dosagem de insulina e não consegue esse controle. E no final das contas, por isso que eu falo que não é para ter medo, é para ter consciência, esse diabético descontrolado, né, insulino dependente, que já está assim, sem controle nenhum, lembra
que ele toma insulina externa, mas muitas vezes essa insulina não consegue fazer o papel dela porque os receptores das células estão com problema. E aí essa glicose fica alta e insulina no sangue alto. Esse paciente que estava emagrecido começa a ganhar peso. Aí ele gera mais resistência à insulina, e aí a glicose não controla, ele tem que tomar mais insulina e o médico não sabe o que faz. Ele fica um paciente que daqui a pouco ele está tão inflamado, ele está tão comprometido no rim, ele está tão sem circulação, que ele começa a ter problemas aí de nem sentir os nervos, tá? E aí ele tá com o sapato apertado, ele nem sente que o sapato tá apertado. Então, o que acontece? Começa a lesar ali as células, inflama, daqui a pouco ele fez uma feridinha no pé diabético que a gente chama. Ele não sente neuropatia diabética. Ele não sente as extremidades, a circulação, os nervos foram lesados, porque lembra da glicotoxicidade. Açúcar é docinho, mas ele não ajuda a nossa célula, ele intoxica. E aí a neuropatia, o paciente não sente aquele pé diabético, machuca, ele nem viu. Daqui a pouco está gangrenado, está compulso, está com um processo inflamatório e aí vem a amputação, vem problema de cegueira. Isso é o último estágio de um diabetes, que a pessoa toma insulina, né, come carboidrato o tempo todo e acha que a insulina vai resolver. Lembra lá da célula que ela tem receptor? Esse receptor está com problema por conta da inflamação. Então não adianta, a solução não é só a insulina, mesmo que você seja diabetes do tipo 1. O que eu quero chegar aqui? A solução é simples, né? O diabetes, a solução está na dieta. Você quer um melhor tratamento para o diabetes, mais barato do que comida de verdade? Ir à feira. O tratamento do diabetes, ele é ir à feira e saber o que come, tá certo? O diabetes do tipo 2, gente, ele é muito voltado para o estilo de vida. Tá? Então, o estilo de vida é aquela pessoa que vai ganhando peso, carboidrato de 3 em 3 horas, refrigerante, suco com açúcar, suco de pacotinho, tudo industrializado. Eu não controlo carboidrato, eu estou engordando, eu não faço atividade física, daqui a pouco eu gero resistência à insulina. Então, ele é um diabetes devido ao meu estilo de vida. Todos nós temos tendência para ter diabetes. Basta a gente estimular os nossos genes, tá? Então agora, gente, que eu já expliquei um pouco, né, dessa fisiologia do diabetes, eu vou começar a falar na prática o que vocês têm que fazer para resolver o problema, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou falar, se tiver dúvida, vocês perguntem aí, que eu acho que o Cleidson já tá anotando para mim, já tem umas perguntinhas aqui, depois eu falo. Olha só, a primeira coisa que eu anotei aqui, gente, é viver um estilo de vida. Não estou falando de dieta, tá? Estilo de vida low carb. O que significa isso? Ah, é moda. Não é moda. Tem mais de não sei quantos mil estudos provando que low carb, uma dieta de baixo carboidrato, é a dieta ideal para quem tem diabetes. Pensa numa pessoa que tem intolerância à lactose. O que ela tem que tirar da dieta? Lactose, açúcar do leite. Pensa numa pessoa que não pode com glúten. O que ela tem que tirar? Glúten. E pensa numa pessoa diabética, tem outro nome. Ela tem uma intolerância ao açúcar. O que ela tem que tirar, gente? Excesso de açúcar. E lembrando que o nosso corpo ele é inteligente. Ele consegue transformar proteína em glicose. E a gente tem energia através da gordura, mas sem usar insulina. Isso é maravilhoso. Então, uma dieta low carb, não estou falando de qualquer dieta low carb, é o melhor estilo de vida para quem tem diabetes, para quem tem resistência à insulina. Isso a gente vê na prática. Se eu pego um paciente hoje e passo um estilo de vida low carb para ele corretamente, mais comida de verdade, não estou falando nem das minhas receitas do canal, não. Estou falando de feira livre, tá? Claro, olhando os macronutrientes aí, carboidratos, proteínas, gorduras, que eu vou falar disso. Se você faz um estilo de vida low carb, vai dar insulina mais baixa, sua glicada vai ficar mais baixa e sua de jejum vai melhorar. Então a sua resistência, você vai emagrecer, você vai desinflamar e isso vai gerar uma melhora na glicose, não tem erro. E isso é comprovado na própria dieta, tá? Então o que é um estilo de vida low carb? Menos carboidrato, normal em proteínas, e um
mais de gorduras boas. Por quê? Carboidrato tem que estar mais baixo, por quê? Carboidrato é o nutriente que mais mexe com a insulina. Eu quero insulina baixa. Proteína é um macronutriente que ele mexe de forma mediana com a minha insulina. Ele só vai mexer muito se eu comer muito. Então, proteína, uma dieta levemente hiperproteica, tá? Que o nutricionista sabe calcular isso para você. Normal, um pouquinho a mais de proteína é legal para dar saciedade. Mas não é só carne durante o dia todo. E gorduras boas, porque a gordura te dá energia, que a glicose não vai dar mais, te dá uma saciedade, tá? Só que ela não mexe com a insulina, olha que legal. Então, é um macronutriente maravilhoso para quem é diabético. E outra, tem gorduras que desinflamam. Então, óleo lá de plástico, esses óleos de soja de plástico, óleos vegetais de plástico, eles são pró-inflamatórios. Isso não vai te ajudar, não. Mas óleo de abacate, castanhas, nozes, chia, linhaça, são brindes na sua dieta. Então, vai fazer um ovinho de manhã, chia, fibra, que eu vou falar dela, e também o que? Gordura anti-inflamatória. Linhaça é maravilhoso, é fibra e gordura boa. Abacate, gente, desde que vocês não coloquem açúcar. Abacate é monoinsaturado, vai te saciar, você não precisar comer pão. Mas você vai fazer seu exame, você vai ver que maravilha. Outra coisa, o coco, que tem muita gente que é contra, mas o coco tem uma gordura de energia quase que imediata. E aí, isso vai te trazer uma energia sem mexer com a insulina e vai te trazer uma saciedade. Então, low carb, peça ao médico ou o nutricionista, que é o mais indicado para calcular uma low carb rica em comida de verdade. Você não vai comer low carb bacon do café da manhã ao jantar, tá? Porque aí é só gordura saturada. Só gordura saturada vai te inflamar, pode aumentar seu colesterol, você já produz triglicerídeo aí pela via da glicose, porque você tem uma resistência à insulina. Então você já está entendendo todo o processo. E o que é comida de verdade para quem tem diabetes? Do tipo 1 ou do tipo 2, não importa. É vegetais que eu chamo lá no consultório, eu criei de A e B. O que é A e B? É o que não é C. C é de carboidrato. A e B, pensa em tudo que dá por cima da terra, gente. Tudo que dá por cima da terra. Então vamos pensar: alface, tomate, chuchu, abobrinha, repolho, quiabo, inclusive aquela sementinha, aquela baba do quiabo, casca. Gente, tudo que tem casca, tudo que gera resíduo, bagaço. Você tá comendo carboidrato? Ok, tá? Quiabo tem carboidrato, gente. Alface tem carboidrato. Só que a cultura da gente não fez entender isso. Só que é um carboidrato menos denso. Ele não é um carboidrato igual a mandioca, igual a batata, igual ao pão, com alto índice glicêmico. O diabético, o pré-diabético, para não virar diabético, porque senão, daqui a 5 anos vai virar, se não cuidar, porque você está envelhecendo, seu pâncreas também fica menos com função, ele fica menos ativo com o envelhecimento, você vai precisar de comida de verdade sim, mas com baixo teor de carboidrato denso. Então pensa em tudo que dá por cima da terra. Se tiver cru, a fibra fica mais intacta ainda. Você demora mais com o processo de digestão. Você vai subir menos a glicose. Então uma coisa, quando você quer comer uma cenoura, come ela crua, tá? Isso eu falo na questão da glicose. Você vai ter mais dificuldade para digerir. Então eu coloco até cenoura na low carb, tá, gente? Porque ela é fibrosa. E vamos pensar na outra hipótese. Quanto que esses alimentos são importantes? E o que eu atendo, gente, de diabético que fala assim: Maria Amélia, eu não como verdura nenhuma. Gente, isso é gravíssimo, porque essa pessoa vai comer o quê? Carne, arroz, angu, macarrão, pão, biscoito. Vocês têm que entender que vocês têm que trabalhar as papilas para verduras, para legumes menos densos, tá bom? Então, assim, procure tudo que dá por cima da terra, faz sopa de chuchu, caldo verde, bate suco de limão com couve, põe chia, que é fibra. Eu falo que linhaça e chia é brinde. E eu vou explicar um segredinho aqui, muito legal essa dica. Vamos supor que hoje você monitorou, você colocou um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, uma carne, azeite, que é gordura boa, gordura não sobe glicose, tá? Perca o medo da gordura boa, ela vai te saciar, não vai mexer com sua insulina. E aí, se você fica saciado, você come menos carboidrato, é uma estratégia. Proteína também sacia, mas você lembra que ela mexe um pouco com a insulina, mas eu vou dar uma dica.
Quando você come um prato de macarrão puro, primeiro que você vai gastar sua fome só naquilo. Então você tende a comer mais carboidrato. E outra, ele está isolado, não tem ninguém para competir com a absorção dele. É igual um carro na BR que está correndo, tem carro na frente dele, ele vai fazer o quê? Pico, ele vai vazar. Pensa no carboidrato, quando vocês forem comer uma batata doce, que é muito melhor do que um arroz, ok, porque o arroz ele tá ali, polido, refinado, às vezes eu como um pratão de arroz, não, você vai comer lá, pode ser até o arroz, na proporção que o nutricionista passou menos, um bifinho que é proteína, gordura boa e carregar de fibra, salada, por quê? Pode ser legumes ou salada que dão por cima da terra. Quando você come fibra, é como se você estivesse cheio de carro na frente da BR. Você não deixa o carro correr. Você não deixa a glicose dar pico. Então, uma coisa é eu comer o prato de macarrão isolado, vai dar pico. Outra coisa é eu comer um pouquinho de macarrão recheado de salada. A fibra dos vegetais puxa essa glicose para baixo. É um cabinho de força que eu chamo. Então, o cabo de força, ele puxa essa glicose para baixo. Então, vai comer uma banana? Chia. Vai comer uma fruta doce? Linhaça. Tá? Por quê, gente? Porque a fibra vai puxar essa glicose para baixo. Outra coisa que é interessante para o diabético é olhar as frutas sim. Ah, mas isso é bobeira, porque fruta é natural. Gente, fruta é frutose, é um tipo de açúcar, é natural, mas sobe glicose. Então, dá para ver lá, tem um exame que é frutosamina, dá para ver se a pessoa está controlando. Então, gente, está comendo muito açúcar, né? Então, gente, frutas para o diabético. Limão é maravilhoso, acerola, caju, goiaba mais de vez, não precisa estar verde, mas menos madura, morangos, frutas vermelhas, né, acerola, abacate maravilhoso, sem açúcar, coco de várias formas, pode fazer chips de coco, pode fazer o coco ralado sem açúcar por cima ali, né, de um iogurte natural ou de um kefir, não sei, gente. Linhaça, chia, tudo muito interessante como estratégia, tá? Diminuir os carboidratos densos e lembrar que rótulo, quanto menos, melhor. Agora, rótulo é complicado. Tem um vídeo lá no meu canal e tem uma live aqui também, falando só sobre rotulagem. Existem nomes para glicose. Então, maltodestrina é um nome para glicose que está lá no rótulo. Destrose, glicose, glucose de milho, xarope, tudo que vier com o nome de xarope. Xarope de milho, xarope de agave, xarope de glicose, tudo terminado em ol, maltitol, né? Só que isso aí são adoçantes, mas a gente pode estar usando. Mas assim, ose, destrose, glicose, ribose, isso aí são termos que é bom você procurar o nutricionista para entender aí de diabetes, tá bom? E açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar de coco, deixa eu ver se tem outro açúcar aqui que o pessoal me pergunta. Açúcar refinado. Gente, não importa se o açúcar é de coco, ele está concentrado, ele vai subir a sua glicose. Diabético não tem que comer açúcar, tá? E assim, eu não sou diabética e eu não como, né? Assim, por via de regra. Claro que de vez em quando tem um docinho. Mas eu falo assim, no meu dia a dia. Então, assim, não se sinta o escolhido, não se sinta, ai meu Deus, não, você vai fazer pela sua saúde. E você vai ver o tanto que você vai desinflamar, o tanto que você vai diminuir dor crônica, o tanto que você vai dormir melhor. É maravilhoso. E o quanto que você pode retirar medicação. O que eu tenho de paciente que começou com insulina uma vez ao dia e que fica só na medicação é impressionante. E o que eu tenho de paciente que usava medicação, começou a emagrecer, melhorou a resistência à insulina e tirou a medicação, vocês não acreditam. E é verdade, é possível um diabético do tipo 2, tá? Dependendo do quadro que ele tá, ele sair desse quadro e manter o estilo de vida apenas com dieta certa e a atividade física que eu vou falar por quê, sem medicação. Eu já tive pacientes que retiraram muito da medicação. E para isso é preciso uma estratégia, é preciso um nutricionista que acompanhe de perto, tá, gente? Por quê? Porque às vezes você começa a fazer tudo junto. Low carb, sabe aquela low carb mais severa? Você começa o exercício físico de uma vez e continua com a mesma medicação. E aí você começa a emagrecer, esse emagrecimento melhora a sua resistência à insulina, então você vai utilizar mais a glicose vai começar a cair no sangue. Só que junto você começa
o quê? O exercício físico, na mesma hora, você não era acostumado com o exercício físico. O exercício físico é uma das melhores terapias para baixar a glicose. Sabe por quê, gente? O exercício físico, você lembra da célula que eu falei? Lá dentro tem uma proteína que é o GLUT4. O exercício ativa o GLUT4 para ir para a extremidade da célula, para captar a glicose, independente da via da insulina. Olha que maravilha! Exercício físico é tratamento para diabetes. Então, se você começa exercício, você vai começar a utilizar a glicose para gerar ATP, sem ser com a via da insulina. E aí, o que começa a acontecer? Você começa a baixar a sua glicose no sangue. Você já está fazendo uma dieta que você não estava acostumado? Desmaia. Então, é muito importante você ter o seu nutricionista que te dê assistência. Para quê? Para você falar assim, Maria Amélia, estou fraco. Vamos tirar uma metformina. Entendeu? E a maioria das pessoas passa mal em casa e por não ter acesso ao nutricionista, come mais carboidrato para ficar bem. E outra, uma pessoa que tem glicose de 160, quando ela vai para 130, ela fica fraca. Então tá na hora de começar a reduzir aos poucos a medicação e não continuar aumentando carboidrato para se sentir bem com 160. É um desmame de medicamento, gente. Isso eu falo na prática, isso acontece na prática, mas você precisa ser bem orientado. E muitas vezes, né, é tanta informação hoje que a gente não sabe para que caminho a gente vai, tá? E por isso que eu estou aqui para fazer essa ponte. Eu tenho muito prazer de estar aqui com vocês, seja aqui, seja no meu canal do Instagram, seja no meu YouTube, fazendo receitas para facilitar a vida de vocês. Lá tem uma playlist só de receitas low carb. Eu não falo que todas serão para você, tá? Porque pode ser que tem receitas low carb que para o momento não é interessante. Tem gente que tem desbiose, tem gente que não pode com xilitol. Então tudo depende, tá? Uma hora eu poderia falar 2 horas aqui para vocês, porque é muita informação. Tá? Então a gente já falou aqui que o estilo de vida low carb, pesquise sobre low carb, mas vou dar um exemplo. Low carb, refrigerante zero, é low carb. Sopas cheias de sódio, 0 calorias, low carb. Você tá fazendo bem para sua saúde, tomando refri zero o dia inteiro? Só porque café sem açúcar o dia inteiro não tá legal. Então, assim, o que eu quero chegar, gente? O equilíbrio. Você pode estar numa low carb, mas aprenda a dar nutrição para o seu corpo, tá? Seu corpo vai agradecer no intestino, vai melhorar o peso, melhorando o peso, melhora a resistência à insulina, vai diminuir sua inflamação, inflamação menor, você emagrece, emagrecendo melhora, então uma retroalimentação. Emagrecendo você melhora a resistência à insulina melhorando você emagrece, olha que legal. Melhorando a resistência à insulina, você desinflama, você emagrece, você diminui dor. Então, olha que interessante, você produz menos triglicerídeos. Tem gente que fala assim, Maria Amélia, eu não como gordura, meu triglicerídeo está lá em cima. Porque provavelmente você está comendo carboidrato em excesso, está gerando muito ATP, sua célula já está fadigada, produzindo muita insulina. Daqui a pouco não dá conta mais. Aí ele armazena a glicose no músculo, na forma de glicogênio muscular. Ele armazena a glicose no fígado, na forma de glicogênio hepático. São nomes diferentes para glicose. Ele coloca para dentro da célula, ele não dá conta mais, vira triglicerídeo. Ou vira o quê? Vira gordura visceral entre os órgãos. É aquela barriguinha, é aquele volume aumentado, é gordura entre as vísceras, que ela é super inflamatória, vamos dizer assim, tá? Então, eu não quero gerar medo. Aqui, estou gostando muito do xilitol, ótimo. Se tá gostando, gente, ok. O que a gente não deve fazer? Receita, por mais que eu faça receitas no meu canal, quero que vocês façam, evite de ficar assim, ó, receita de manhã. Aí a Maria Amélia passou um docinho lá, receita do docinho da Maria Amélia com xilitol. Aí depois ela fala, eu lancei lá, por exemplo, uma pizza low carb. Aqui eu coloco pizza low carb. Por quê? Porque você deixa de adaptar o seu paladar para a origem. Tá? E isso é muito importante, a gente comer comida de verdade. Eu poderia falar aqui para vocês ficarem só no meu canal fazendo receitas. Eu acho muito válido a receita, porque a gente tem que fazer um desmame. Como é que eu vou passar de um pão normal, sendo diabético, para um pão de psyllium? Né? Que é maravilhoso. A base desse pão é psyllium, que é uma fibra solúvel. A fibra solúvel, ela capta colesterol, ela capta triglicerídeo, ela diminui a absorção da glicose.
Então, fibra solúvel é maravilhoso. Tem um pão de psyllium lá no meu canal. Maria Amélia de Alvarenga Drummond, é o meu nome. Então, gente, nada impede de vocês, ao invés de comer o pão normal, fazer o pão de psyllium, fazer um bolo low carb, mas não sobrevivam disso só. Acostume o corpo, por exemplo, em vez de comer um lanchinho, comer uma fruta, um pedaço de coco, bater uma couve com limão, sem açúcar, sem xilitol, vá desmamando as suas papilas gustativas, vá treinando o seu paladar para o mais natural. Né? Vai treinando o seu paladar para chuchu, para repolho, para cenoura. Nada impede de no jantar você fazer uma tortinha proteica, que é basicamente o ovo batido com peito de frango e muita cebola, salsinha, cebolinha, colocar nas forminhas e fazer ali uma tortinha, um omelete com chia. Então é muito interessante as receitas para sair da rotina. Mas o que eu quero chegar aqui? Adaptem com comida de verdade. Tentem forçar um pouquinho no início. Tudo a gente treina, tudo é possível, tá? É maravilhoso. Então, assim, eu já falei os outros nomes para o açúcar. É interessante vocês aprenderem a ler rótulos, tá? Que bom que vocês... Maria, melhor seu Instagram. O meu Instagram, gente, é Amélia Drummond Nutricionista. Eu trabalho aqui na Integrative, tá? Eu tenho um canal no YouTube, Maria Amélia de Alvarenga Drummond. Lá eu trabalho com dicas. Todas as lives eu deixo aqui, deixo no meu Instagram, deixo no YouTube para ficar versátil. Para quem, cada pessoa gosta de um canal, né? De conteúdo, vamos dizer assim. Ótimas receitas. Obrigada, gente. Eu que fico feliz de vocês estarem lá. Gente, outra coisa que eu gostaria de falar, que já falta poucos minutos, então é interessante que vocês sempre agreguem fibra. Fibra é o quê? Casca, bagaço, vegetais que dão por cima da terra, fibras que você pode sentir. Tudo aquilo que você come, mastiga e gera um resíduo. Vamos pensar na couve? Por mais que eu mastigue a couve, desce um resíduo. Isso é fibra. Isso vai lá para o meu intestino e ajuda nas fezes, capta colesterol. Psyllium. Comprem, é barato o psyllium. Casas de produtos naturais vocês acham. Até no supermercado hoje em dia tá achando, tá, gente? Então, compra psyllium, vai lá no meu canal, começa a colocar psyllium. Aí tem que ter estratégias, porque ele incha muito. Tem um vídeo que eu mostro que em 2 minutos o psyllium vira gel. Isso acontece no nosso estômago, acontece no nosso intestino. Então, ele é maravilhoso para quê? Para reduzir colesterol, triglicerídeos, para diminuir a absorção de glicose, para não dar diarreia. Então, ele é uma fibra que não gera diarreia, porque ele puxa água. Tá? Então ele não é agressivo para o nosso intestino. Então ele é maravilhoso para vocês começarem a colocar nas receitas, tá? Tem receita de um cracker de sementes também. Em vez de comer creme cracker, biscoito com trigo, essas coisas, tem um cracker de sementes lá que tem psyllium nele. Ele é farinha de amêndoas e psyllium. Tem pães de baixo custo, que é farinha de coco. E aí eu vou entrar em outro assunto. O que é low carb e o que não é, que está no mercado. Low carb, gente, é farinha de amêndoas. Eu sei que ela é mais cara, mas se você quiser menos custo, tem a farinha de coco, farinha de linhaça, farinha de chia, psyllium é low carb, a própria linhaça, a própria chia. Outra coisa, sementes, castanhas, nozes, amendoim, amêndoas. Então tem que ver se você tolera bem. Amendoim não é para qualquer um. Então observe, minha pele estoura. Não come demais, tá? Outra coisa, eu falei aqui das frutas low carb, coco, abacate. Então, ok, isso são low carb. O que não é low carb, que a gente confunde muito? Mandioca, batata doce, baroa. Mas é um carboidrato saudável. Então, o nutricionista pode calcular quanto, claro que vai ser em menor quantidade no seu prato, acompanhado de fibra. Lembra do cabinho de força para baixo. Uma coisa é eu comer batata doce isolada. Vai subir. Mesmo sendo batata doce, mesmo tendo baixo índice glicêmico, é um carboidrato mais denso. Não estou falando que ele é refinado, mas dependendo do diabetes, dependendo do seu grau de diabetes, vai subir. Então, tudo que deriva da mandioca não é low carb. Ainda mais que foi refinado. Então, farinha de mandioca, polvilho doce, polvilho azedo, tapioca, fécula de batata, fécula de mandioca. Então, gente, a gente confunde muito sem glúten com low carb. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muitas farinhas low carb não tem glúten, tá? Mas muitas farinhas com alto teor de carboidrato também não tem glúten. Então, o diabético, ele pode ser até intolerante ao glúten. Mas, então, ele tem que tirar o glúten, tudo bem. Mas ele tem que ter uma estratégia low carb, tá? Porque senão ele pode confundir aí
e falar assim, Maria Amélia, eu tô usando tudo sem glúten e minha glicose não baixa, meu peso não abaixa. Se meu peso não abaixa, minha glicose vai ficar difícil. Então, tenham essa concepção aí de diferença, o que é low carb e o que é sem glúten, tá? Então, mandioca não é low carb, batata doce não é, apesar de serem uma boa estratégia para a gente colocar com moderação, acompanhado de muita fibra, né, nessa dieta, tá? É possível, tá? Mas tem que ser calculado. Outra coisa que eu quero falar aqui, canela. Já tá mostrando que a canela melhora substancialmente. Você colocar canela nas suas coisas, pode ser até no café, no chazinho, em cima das suas frutas, em cima do iogurte. Canela ajuda a melhorar a resistência à insulina. Não vai fazer milagre, nada isolado, né? Então façam o todo, gente. Gengibre é anti-inflamatório, então, legal. Pode usar gengibre. Essa semana eu fiz uma receita lá, raspinhas de gengibre, pode pôr na salada, fica maravilhoso. Faz um molhinho de limão, um meio limão, um pouquinho de azeite, gordura boa, gengibre raladinho. Gente, façam, põe na saladinha, é outro nível, tá? Pode fazer molhos deliciosos. Açafrão, que é a cúrcuma, anti-inflamatório natural, potente. Ajuda, se desinflama. Se você faz uma dieta low carb, desinflamando, você pode melhorar a sua resistência à insulina. Cuide da suplementação de vitamina D. Um médico preventivo não vai aceitar sua vitamina D menor aí que 60, eu tô sendo bem generosa, tá? Vitamina D alta, gente, porque já tá provando que vitamina D tem o nome errado, ela é um hormônio, tá? Então ela faz muita coisa pelo corpo, inclusive ela mais alta ajuda a melhorar essa resistência e inflamação. Controlem tireoide, exames, rotina, para quem sabe que a tireoide altera. Uma tireoide alterada, a gente sabe que você pode desbalancear aí, inclusive esse controle aí, essa utilização da glicose, tá bom? Então, olhar a tireoide, olhar cromo, tá? Porque lá naqueles receptores de insulina, a gente tem que olhar magnésio, tá? Eles são cofatores para ajudar nessa recepção de insulina aí, nesses receptores, tá? Melhorar essa resistência. Então, é o todo. E por último, eu vou falar da atividade física. Eu não sou educadora física, vão falar que eu não entendo nada de atividade física, mas eu entendo do que ela faz na prática pelo paciente que está acima do peso ou que está com pré-diabetes ou que já está diabético. Lembrando que o paciente que toma insulina, medicação oral, tem que cuidar muito no início para não começar tudo de uma vez, senão você pode desmaiar e sofrer aí uma hipoglicemia, tá? Por que que o exercício é tão maravilhoso? Lá na hora que eu falei da célula, né, que você tem o receptor aqui, o exercício, ele ativa o glúten que está lá dentro, que é uma proteína da célula, ele para ir para a extremidade dessa célula captar glicose. Só que não precisa desse receptor de insulina. Então, se você tem resistência à insulina, se esse receptor está com problema, você ativa esse glúten independente da via de insulina. Olha que maravilha, gente. Precisa ser o exercício? Não, aquilo que eu falei, começa de onde você está. Começa devagar. Se eu vou começar correndo? Não, porque eu tenho que começar a desmamar de tudo, tá certo? Então, gente, o que eu quero chegar aqui é que o exercício, ele é um medicamento para a glicose. E medicamento a gente não tem que tomar todo dia? Então, de preferência, a alimentação, que é a base do tratamento, tá? E exercício físico tem que ser diário, é o seu remédio. Percebem a importância? E isso é tão simples, gente. E às vezes a gente está em busca de algo muito grandioso. E às vezes basta a gente se motivar mais. Eu vou começar a fazer lives também, fugindo um pouco da nutrição, tá, gente? Que é sobre autoestima, é sobre garra, é sobre vontade de vencer, é superação. Eu dar o meu melhor para mim mesmo. Para isso eu preciso sair da minha zona de conforto. Muitas vezes o paciente sabe o que tem que ser feito, mas às vezes ele não tem força. E eu estou aqui para isso, é a minha missão de vida, sabe? Eu descobri isso recentemente, eu vim para ajudar. Eu não vim para outra coisa nessa vida. Então eu estou aqui nessa live para ajudar. Se eu estou com o meu canal lá
contando um inscrito que sobe, eu falo a verdade, minha mãe tá aqui para não deixar mentir. Eu vibro com cada inscrito, com cada pessoa que vai lá e fala, Maria Amélia, você me ajudou. E eu espero de verdade que essa live tenha ajudado. Falta 5 minutos, eu vou começar a ver aqui, gente, as perguntas. Minha hemoglobina glicada tá 6,2. Então, você tá começando um processo, tá, de pré-diabetes aí. Você tá, né, até 5,7 os exames colocam como normais, tá? Claro que a gente tem que ver toda essa resposta, sua glicose de jejum, a gente tem que ver sua insulina, mas não resta dúvida. Ou você tá comendo muito carboidrato, e esse carboidrato está começando a não fazer bem para você, está começando a ficar alto e a sua média alimentar está ficando alta. Não estou falando que ela está alta, você está no limite aí. Então é hora de prevenir. E muitas vezes você fala, vai no médico, ele fala, tá ótimo. Só que a gente da integrativa, da medicina integrativa, não trabalha com remediação. Claro que a gente trabalha quando precisa, né, gente? Mas a gente vê o paciente antes do problema. Então, eu te oriento a buscar ajuda se você não conseguir aí abaixar, né? Carboidrato, grão de bico? O carboidrato, gente, ele primo do feijão. Eu brincava com meus alunos que o carboidrato do grão de bico, da lentilha, soja, vamos ver outro aqui, feijão branco, feijão comum, são primos, são parentes. Então, o miolo é carboidrato. Mas se você olhar na pirâmide alimentar tradicional, ele está na proteína, mas ele tem mais carboidrato que proteína. Então, arroz com feijão, bem pouquinho, e salada, verdura, chuchu, tá? Maravilha. Eu vou deixar uma lista lá no meu Instagram, qual que são os legumes, eu vou falar nos meus stories. Quais são os legumes indicados para o diabetes, tá? Tem alguns sintomas além da glicose alta? Tem. Quando a glicose está muito alta, gente, fala assim, você está com uma glicose já de 200, você está já diabético, o que começa a acontecer? Por isso que a gente não pode esperar sintoma. Vai lá no seu médico, pega sua glicose de jejum, pega a hemoglobina glicada e pega a insulina. Você já tem o diagnóstico completo aí, não precisa mais que isso. Você vai esperar ter os sintomas? Sintomas do diabetes muito alto, você emagrece. Você seca da noite para o dia, porque você tem glicose no sangue, mas você não alimenta a célula. Sua insulina não age. Então, emagrecimento muito rápido, sede, porque o sangue está doce. Você bebe muita água. Se você bebe muita água, você urina muito. Você fica só urinando, e emagrecendo. Dá tonteira, fraqueza extrema, porque você está alimentado, mas não está. Você tem glicose, mas não tem. Você não utiliza a glicose. Então, esses são os sintomas. Visão turva, fica enxergando aqui esse pretinho, tá? Pode desmaiar, porque você não tem glicose. Esses são os sintomas clássicos do diabetes, tá? Emagrecimento. Se cuidar da alimentação, pode um dia deixar de fazer o uso da insulina? Tipo, deixar de ser diabético? Depende. Depende se seu corpo produz ainda insulina, tá? Então, assim, tem um exame que chama peptídeo C. E o médico consegue avaliar aí, né? Se você consegue ficar sem insulina. Outra coisa, faz dieta. Começa com o nutricionista, faz exercício. Sua glicose vai cair. Você deve tomar insulina mais medicação. O médico reduz a medicação. Daqui a pouco sua glicose vai ficando tão baixa que o médico vê a possibilidade de reduzir a insulina. Aí ele reduz a insulina. Você continua emagrecendo, você continua fazendo o processo. Daqui a pouco o próprio médico fala, você pode tirar a insulina, você não pode. Eu tenho uma paciente que ela emagreceu mais de 30 quilos quando eu trabalhava no SUS. Ela tomava 3 metforminas ao dia, ela tomava insulina 3 vezes ao dia. Hoje ela só toma metformina. Acho que ela toma insulina uma vez por dia, não tem mais contato. Mas ela tá assim, magra, ela tá top. E era uma paciente que ela era muito obesa, então emagrecimento, exercício físico, low carb, tá? Pode sim. Diabetes tipo 1, gente, é mais difícil, tá? Porque ele já teve um processo aí que ele parou de produzir insulina, geralmente em idade jovem. Ele é diagnosticado muito cedo. 9 horas. Será que o Instagram vai... Eu vou fazer o seguinte, para não correr risco da gente perder esse conteúdo, eu vou salvar essa live e vou fazer o quê? Eu vou responder essas dúvidas da Joyce, de todo mundo aqui, lá no meu Instagram, tá bom? Ao longo da semana eu vou respondendo nos meus stories ou vou deixar no IGTV para ajudar vocês, tá bom? É bom que gera conteúdo para mim. Eu te ajudo e você me ajuda. Gente, eu vou encerrar porque eu tô com medo de perder a live, tá bom? Um beijo, muito obrigada pela participação de todos vocês, tá bom? Um beijo!
Tchau!